Sem dúvida. E eu penso que essa conversa não é mais só a conversa do jovem, né? Ela é a conversa com o jogador estrangeiro, por exemplo, né? O futebol brasileiro, ele se notabilizou hoje por ser um futebol que acessa muitos jogadores de outros países, sobretudo jogadores sul-americanos. E que, obviamente, vem de uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E com uma visão, às vezes, muito equivocada do clube. Porque um cara que vem do Paraguai, do Cerro, e ele chega no São Paulo, é diferente do que chegar no Palmeiras, que, por sua vez, é diferente de chegar no Flamengo, e não tem nada a ver chegar no Grêmio. São culturas de futebol totalmente distintas. Porque em que pesa a globalização, os clubes ainda têm suas coisas diferentes. Sim. Né? Sim. Então o Flamengo permite talvez um pouco mais, eu acredito que não, porque eu vejo as entrevistas do Felipe Luiz e ele é absolutamente europeu na condição das coisas. Né? Até eu acho que o jeito que joga, né, o time. Exatamente. Então assim, essa conversa ela existe, ela é fundamental, ela é uma conversa que eu gosto muito de fazer quando o jogador chega, mas eu acho que ela é muito mais útil depois que o jogador está num momento difícil. Né? Sim. Porque o jogador que está no DM, o jogador que não está jogando, ele praticamente, isso não tem nada a ver com gestão, isso é o processo do futebol, ele fica invisível. Né? Então quem não está jogando, quem está com problema, a rotina nossa é tão doida que daqui a pouco você passa pelo cara como você passa por isso aqui. E é aí que você tem que fazer o diferente, é aí que você tem que dizer para ele, olha, entendendo. Você não está aqui, mas você está, eu estou te vendo aqui. Isso é um trabalho do treinador, do coordenador técnico, do dirigente institucional, do dirigente executivo que viaja com o cara, que vai para a concentração. Por quê? Porque isto é a gestão humana. É entender que ele é tão importante quando ele não está lá sprintando, fazendo gols e assistências, quando ele está no DM ou quando ele está fora. Esse papel do executivo também... É muito louco isso, né? Estou tentando trazer minha época de jogador, né? Eu, às vezes, tinha vontade de espanar com um treinador, com um preparador físico e tal. E aí, às vezes, até por um bom relacionamento com o executivo, eu falava, Rui, mano, não tô aguentando mais o Crespo, irmão. Eu preciso... Aí você tem o papel de... Calma. Esse papel também ele é importante. Que eu acho que vai nesse raciocínio que você está fazendo. Eu fiz isso tantas vezes, até separei briga. Porque eu acho que é importante também ter essa figura. Claro, né? porque... Não sei se faz parte desse guarda-chuva, né? Da gestão, do executivo. Faz parte e é um desafio grande, porque tu tens que ser muito cuidadoso para não ser desleal. Você não pode romper a cumplicidade e a confiança do atleta em te dizer isso, mas você não pode usar esse poder contra o treinador. Porque o treinador está contigo ali. O treinador também é um cara que compartilha coisas contigo. Essa é uma equação difícil. É difícil mesmo. Porque isso te empodera. Quando o Denilson chega para mim, sendo o Denilson assim, Rui, eu preciso falar uma coisa contigo porque eu confio em ti. Ele fecha a porta e diz, olha, eu não suporto mais esse cara. O que eu faço com isso? Isso me dá poder. Poder em relação a ti, poder em relação ao treinador. E essa é uma função que o executivo exerce e que o torcedor não sabe, que é exatamente intervir para que aquela insatisfação se transforme em esperança. Calma, vamos conversar. E para que aquele gesto de transformação da frustração em esperança não signifique para o treinador que eu estou de trairagem com ele. Uma quebra de confiança. É isso. Então, mas, Rui, hoje eu vejo muitas funções dentro de um vestiário, por isso que eu queria te perguntar se você entende que essa função é do executivo, porque existem executivos mais operacionais, que é o cara que contrata e demite. Mas existe hoje a função do coordenador técnico, do diretor adjunto, que muitas vezes, às vezes é um ex-atleta, que está fazendo essa relação, né, com o atleta, porque já jogou, conhece as angústias do jogador, na relação com o técnico, que está no trabalho de campo, de vestiário e tal. Você acha que o executivo ele pode comportar todas essas funções ou seria melhor multidisciplinarizar o vestiário, digamos assim, espraiar as atribuições? Que momento, Chico Garcia. Você viu? Multidisciplinarizar. Essa aí foi longe. Falei rápido para não errar. Foi longe. Eu penso que o futebol já está assim, né? Já é multidisciplinar. Ok. Né? Portanto, o executivo ele transita por todos esses cenários, mas quanto ele mais tiver gente para compartilhar esses cenários, mais eficaz ele será. Assim como o treinador. O treinador, quando começou, na época que o Denilson é jovem, né? Mas fazia tudo, 48. Na época que o
super jovem. Na época que o Denilson começou, era o treinador, um auxiliar e um preparador físico. Né? Ou estou enganado? E o treinador fazia tudo. Hoje as comissões técnicas, elas têm 8, 9 pessoas. Por quê? Porque o futebol mudou. Claro. Porque Que o treinador loucura, precisa... Rui do céu, que loucura. Então, assim, isso também... Se o futebol mudou nesse aspecto, obviamente ele vai mudar no aspecto de gestão. Sim, então hoje, por exemplo, eu vou te dar um exemplo clássico aqui. Eu trabalho com Muricy Ramalho, só isso. Pronto. Né? Um beijo, Muricy Ramalho. Já diz muito. Alguém poderá saber mais de São Paulo, fora os diretores institucionais que me ajudaram muito, todos eles, né? Mas alguém poderá saber mais de São Paulo futebol do que Muricy Ramalho? Hoje lá... Então, para o executivo, seja o Rui, o Pedro, o João, ter o Muricy ao lado, rotineiramente, no enfrentamento das demandas do dia a dia, é um privilégio. É um privilégio. E isso não diminui nada a minha atividade profissional. Né? Exato. Você tá, se tu souber absorver, filtrar e contribuir, pô, você está no Grêmio, o teu coordenador técnico é o Luiz Felipe Scolari. acabou. Alguém pode me explicar ou me justificar, ou me dizer o contrário, que não seja absolutamente enriquecedor? E eu trabalhei com o Filipão como treinador, mas ter um cara desses ao teu lado nas rotinas do dia a dia, é claro que é uma coisa importante. Mas tem que ter aquela humildade que a gente falou de entender isso também, né? Não, mas eu acho que mais que humildade é entender a complementariedade que existe, já que nós estamos na luta. Agora vou ter que lançar uma aqui, irmão. Até o final lanço uma. Porque essa complementariedade eu acredito muito. Ela é na formação do elenco, né? Ou seja, vocês estão ouvindo muito Tite, hein? Pode ser. O professor Tite é bom também. Pô, que isso. Você não tem condições de contratar um camisa 10 que faça gol, assistência, marque, corra, beleza. Então você vai montar um time que tenha um que faça isso, outro que complemente isso, outro que complemente isso. O departamento de futebol é a mesma coisa. Né? Eu não posso ter aqui a arrogância, a prepotência, mesmo com todos os anos de futebol que eu tenho, de dizer que eu sei tudo de futebol. Sempre terá alguém que vai saber mais do que eu. Sempre vai ter alguém que vai complementar o que eu sei. Sim. Então isso não é humildade, isso é inteligência. Exato. Né? Então, se eu vou para um desafio profissional de reconstrução, e eu na minha carreira sempre me deparei com reconstrução de clubes. Né? É uma coisa, não sei se é coincidência, é uma coisa de Deus, enfim, eu sempre me deparei, eu sempre cheguei nos clubes num processo de mudança de ciclo, de reconstrução, de retomada de caminhos, e eu pude entender que sozinho eu não ia conseguir. Por mais preparação que eu tivesse, eu não conseguiria sozinho. Então, eu acho que a presença dessas figuras, sem que isso represente uma setorização do executivo. Não, o executivo só executa. Não, a gente faz muito mais do que executar. A gente pensa, a gente reflete, a gente diverge, a gente interage com o jogador, a gente põe a cara quando é possível pôr a cara, a gente, quando não põe a cara, dá o peito pro tiro internamente. Ou seja, o executivo faz muita coisa. Mas o executivo precisa cada vez mais desses coordenadores técnicos, desses gerentes, desses supervisores, porque é isso que vai nos dar condição de ser pleno na nossa atividade.